Olá, sejam bem-vindos ao canal Variação Universal. Espero que estejam prontos para uma matéria rápida. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje um pouquinho diferente, o fundo tá comigo, tá um pouquinho diferente, não é só minha voz. É um vídeo novo, um formato novo para falar a realidade. Pessoal, antes de mais nada, tá? O canal vai estar sofrendo umas variaçõezinhas, a gente ficou aqui um tempinho, né, sem postar nada, depois a gente teve o vídeo do zero. Agora o próximo vídeo. Pessoal, a partir de agora, como eu já falei, formato diferente. A gente vai ter esses dois formatos. Esse, com quadro, comigo aparecendo, e aquele outro formato, tá? Onde a gente tem imagens, um narrador, tá bom? Vai ser uma coisinha, né? A gente vai sempre estar mesclando esses dois. Pessoal, antes de tudo, tá? Vídeo de hoje, ciência. Introdução à ciência, beleza? Pessoal, a partir desse vídeo, tá? Como eu falei, vai ser uma introduçãozinha, depois a gente vai começar a especificar. Ou seja, agora é uma coisinha um pouco mais geral, depois a gente vai especificar em 3 matérias. Química, Física e Biologia, ok? Então vamos começar. O que é uma ciência? A ciência a gente pode definir como todo conhecimento adquirido através de estudo, pesquisa e práticas, ok? E que é baseado em princípios. Esses princípios entre aspas. Por quê, pessoal? Eu sempre gosto de usar muito, né? Talvez uma das teorias mais famosas, né, no mundo, de uma forma geral, é a teoria do grande Charles Darwin, né? A teoria da seleção natural. Por que ela é tão famosa? Porque Darwin foi uma pessoa, admirador, né? Ele foi uma pessoa tão assim que ele conseguiu descrever basicamente como que ocorre a evolução dos seres vivos, né? Mas não foi uma coisa que ele falou, achismo, uma coisa, a gente vai até, eu nem coloquei, né? Mas a ciência é uma coisa que ela tenta sair um pouco do achismo, né? Então, se Darwin virasse para as pessoas e falasse assim, eu acho que acontece assim, por que eu quero que seja assim? Todo mundo ia falar, tá, não faz sentido. Vocês percebem? Então, Charles Darwin conseguiu provar o que ele falou. E basicamente, a ciência, quando eu falo ali estudo, pesquisa e prática, é que a ciência ela quer algo experimental, é algo concreto, é algo universal, tá? Ou seja, que eu sou um pesquisador aqui no Brasil, faço um experimento, acho um resultado. E mais pra frente, sei lá, no Japão, na Espanha, em qualquer outro lugar, eu vou obter resultados, se não iguais, extremamente semelhantes. Ok? Vamos pro quadro. Pessoal, qual é o objetivo da ciência? A ciência, ela quer explicar, ou seja, tal coisa acontece assim, descrever como ela consegue, por que ela faz assim, e prever certos fenômenos. Então, por exemplo, normalmente quando é muito comum a gente falar, hoje choveu, né? Por exemplo, agora são 1h da manhã, tá chovendo, 1h da manhã não, 1 da tarde, né? Aquele solzão quase lá em cima, né? E aí as pessoas falam, nossa, já estava quente, agora vai ficar mais quente. Por quê? Porque se descobriu, através da ciência, com os estudos científicos, que a água, né, ela tem a capacidade de reter calor. Quando ela retém calor, né, o ambiente ao redor parece que está mais quente. E aí a gente está prevendo o fenômeno. Qual? Ficar quente, né? Então a ciência tem... Esses são basicamente os objetivos. Outra coisa, na ciência não vai ter uma verdade absoluta, não tem uma coisa, como que eu posso falar? Não é algo... Sempre vai ser assim. Quando eu uso o termo, né, verdade absoluta, aqui na real, né, deveria estar entre aspas, vamos colocar assim, já põe aí no caderno. Quando eu falo o termo verdade absoluta, é que a ciência sempre trabalha com a ideia de mudar. Então, por exemplo, hoje se sabe que, por exemplo, fast food é um dos fatores, né? Você ingerir muitos alimentos industrializados vai mudar, aumenta o risco de ter doenças cardiovasculares. Hoje, acredita-se que é isso, né? Você pergunta para qualquer médico vai falar, realmente. Só que pode ser com o tempo, com experimentos, que se consiga provar o contrário, então esse conceito ele vai mudar. E daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, esse conceito, essa ideia na real, caia. Mas lógico, alguém precisa provar que essa ideia está errada. Na ciência também, ela é dinâmica. Opa, eu dou um acento no dinâmica. Ou seja, é isso que eu estou querendo falar. Ela muda, ela
Hoje se sabe uma coisa e daqui a pouco vai se mudar, vai virar uma coisa diferente. E ela é específica, né? A gente vai ver mais pra frente em que você fala, se algum momento já caiu em prova de vestibular, você falar a ciência é algo generalista, não, é errado. Ela é específica para as coisas, tanto é, talvez, né, não que seja isso, mas uma forma da gente sempre lembrar isso é que hoje você tem diversas áreas de conhecimento e muitas vezes em cada área de conhecimento a gente tem outros ramos, a gente tem partes específicas que estudam coisas específicas, tá? Então a ciência é algo específica, tá? Outra coisa, a ciência ela se baseia na precisão, tá? A ciência pensa assim, eu sou um paciente, eu vou num médico e ele fala, você está com diabetes, tipo 1 ou tipo 2. Isso é relevante. Imagina se ele falasse coisas, né, extremamente amplas. Olha como ia, não sei se ficou claro, mas a ciência ela tem que trabalhar com uma precisão. Por exemplo, vamos trocar o exemplo da diabetes, vamos pensar, o médico está numa cirurgia. Imagina se a ciência tem uma precisão superficial de um órgão do corpo humano, por exemplo. E o médico está lá, imagina como ele ia ter que trabalhar se fosse uma coisa superficial. Então ela necessita obrigatoriamente ser precisa, beleza? Vamos para o outro lado do quadro. Bom, características, tá? Que vocês têm que saber. A ciência, ela é objetiva, ou seja, ela é direta. Para ela, sabe esses negócios de indireta, ficar postando coisa no Instagram, essas coisas. Para a ciência não existe, para a ciência é direta, é específica, ok? Ela é verificável, como eu já falei, eu comprovo aqui, então qualquer um vai conseguir chegar no mesmo resultado, lógico, se obedecer o que eu usei para chegar lá, e depois ela também é controlada. Qualquer um pode fazer ciência, tá? Qualquer um consegue fazer ciência, ou seja, consegue experimentar, consegue investigar as coisas, tá? Mas tem que ter um controle. Imagina se não tiver esse controle, as coisas vão ficar uma baderna. Porque eu vou fazer um experimento, eu tenho que seguir algumas etapas. E essas etapas são o método científico, como eu coloquei aqui, que a ciência é fundamentada no método científico. A gente vai ver mais pra frente, beleza? E por fim, pra gente acabar esse tópico aqui, tá? Duas coisinhas. O fato dessas três características, tá? Principalmente o fato da ciência ser algo objetivo e controlada, ela vai fazer que ela tenha uma linguagem clara, rigorosa e precisa, ok? Por exemplo, você pega um artigo científico, quem não fez, procura, joga artigo científico sobre aquecimento global. Você vai ver que ela vai ter uma linguagem que ela vai evitar você ter interpretações ambíguas. Um fulano pensar em X e um ciclano pensar em Y. Não pode ter, lembra, confusão é problema, tá? E agora aqui falando um pouquinho, tá, pra gente acabar, aí eu vou mudar o quadro. As hipóteses, por exemplo, elas sempre vão se basear em pensamentos indutivos, pensamentos generalistas, ou seja, por exemplo, um exemplo que muito provavelmente todo mundo já ouviu. Tomar manga com leite faz mal, ou deixar o chinelo virado vai matar a mãe. É algo que não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, certo? Não tem nenhuma relação. São exemplos de pensamentos indutivos, pensamentos generalistas. Por exemplo, eu vou observar algo e vou imaginar trocentas coisas, entendeu? Vou pensar em coisas extremamente generalistas. Por exemplo, vou vincular uma coisa com outra. Na ciência não existe. Ela vai se basear a partir disso. Por exemplo, se sabe hoje, muito provavelmente, que tomar leite com manga não faz mal por causa dessa ideia que a sociedade desenvolveu. Beleza? Então eu vou apagar o quadro, daqui a pouco eu volto. Beleza, pessoal? Trocamos aqui o quadro e vamos lá. Segunda parte da nossa aula, tá? Depois disso ainda vai ter que ter mais um, porque faltam umas coisas para colocar. Mas vamos lá. A gente já falou do que é a ciência, mas vamos explicar como que nós fazemos, tá? Fazemos, entre aspas, por favor, como nós fazemos a ciência. Então vamos lá. O método científico. Ali, mais ou menos ali, se for a memória, estava escrito ali, fundamentada no método científico. Bom,
A ciência, ela quer esquecer as explicações de porque eu quero, porque tal coisa quer, e parte por uma coisa mais racional, uma coisa lógica, uma coisa precisa, beleza? E como que eles conseguiram fazer tudo isso? Através do método científico, ou então a partir do método hipotético dedutivo, tá? São coisas que falam sobre a mesma coisa, beleza? Bom, vamos lá. O que é um método científico? O método científico é o conjunto de normas que devem ser seguidas para a produção de conhecimento científico. Ou seja, para mim chegar, por exemplo, a chuva acontece por tal, eu preciso utilizar disso daqui, ok? Tanto é que essa é a forma que os cientistas fazem suas pesquisas e também fazem as descobertas científicas. Então, as doenças surgiram, tá? Eu quero falar, foi descoberta, melhor dizendo, a partir do método científico. Então, foi uma pessoa que observou, analisou. Eu vou usar esse método, eu vou usar esse exemplo de uma doença, tá? Então, vamos colocar aqui para você não esquecer. Exemplo, ó. Exemplo. Doença. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho como é esse método científico, ok? Aqui depois se desconsiderem, tá? Aqui depois eu vou explicar o método científico como se a gente fosse um cientista, tá? Para ficar bem claro para vocês. Vamos lá. O método científico ele é dividido em algumas etapas, tá? E é interessante você saber quais elas são. Bom, primeira etapa, observar. Ou seja, para mim se pensar em algum, né, a gente está na rua, melhor dizendo, a gente está na rua, ok? E aí eu observo que tal coisa acontece, ok? Eu, por exemplo, observo que as folhas da árvore caem, beleza? Então eu vou depois problematizar, geralmente acompanhado em forma de pergunta, por exemplo, por que a folha cai? O que faz as folhas caírem? O que estaria relacionado para a folha cair? Então vamos lá. Segunda coisa, eu vou hipotetizar. O que é hipotetizar? É eu dar uma explicação, uma provável explicação, uma possível explicação para as folhas caírem. Então vamos lá, nesse caso, porque o vento bate, por exemplo. Aí depois eu vou experimentar. Outra coisa, tá? Normalmente a hipótese ela vai estar acompanhada de uma dedução. Por exemplo, o que ocorreria ou o que aconteceria se a minha hipótese estivesse correta, fosse uma coisa real, uma coisa que acontece, ok? Bom, quarta fase, desculpa, experimentar. Experimentar é testar, ok? Eu vou pegar a minha hipótese, por exemplo, por causa do vento, e vou ver se ela realmente acontece. Então aí eu vou pegar várias formas, eu vou fazer, por exemplo, nesse caso, vou pegar um galho, deixar ele aqui com uma folha aqui e vou ligar o ventilador. O ventilador vai fazer vento, aí eu vou ver, a folha caiu? Se ela caiu, aí beleza, então pode ser. Aí eu vou eliminar qualquer outra possível explicação, ok? Esse é experimentar, ok? E uma pergunta muito comum de acontecer é realmente se a hipótese pode explicar o fenômeno. Coisa interessante, caso a hipótese confirme, o experimento confirme a minha hipótese, eu vou para o próximo passo. Se ela não confirma, eu volto aqui para hipotetizar. Eu vou pensar novas soluções, tá, para tal fenômeno que eu vi, beleza? Eu vou apagar agora aqui, tá? Aí a gente continua. Bom, pessoal, vamos lá. Segundo passo, eu vou experimentar, eu vou testar a veracidade da minha hipótese, se realmente dá, se não dá. Eu só deu uns problemas de erro de gravação, tá? Eu tive que apagar ali, mas enfim, não vai influenciar em nada, tá? Bom, eu vou experimentar, testar a veracidade da minha hipótese, né? Eu vou ver se a minha hipótese responde ou não, ok? O meu fato que eu observei, beleza? Depois que experimentei, tá? Uma coisa interessante a gente saber é que normalmente os experimentos eu sempre vou ter dois grupos diferentes. Grupo experimental,
são o grupo de indivíduos, né, normalmente, né, é muito comum isso acontecer na medicina, por exemplo, né, teste de medicamento. Então, é o grupo que vai sofrer influência, tá, do experimento que eu estou querendo fazer. Então, nesse caso da medicina, de um medicamento. E um grupo controle, né, grupo experimental. E o grupo controle é o grupo que não sofre a influência desse experimento, dessa medicação. Então, por exemplo, estou testando um medicamento para a cura da Alzheimer. Grupo experimental, grupo controle. Eu vou aplicar o medicamento, vou colocar um placebo, ou seja, uma medicação que não vai fazer nenhum efeito, né? É só para falar, tem alguma coisa injetada, né? Só para, né? Porque normalmente os dados têm que ser, né? Não podem ser revelados para as outras pessoas ou coisa assim, né? Tá? Mas então aí eu vou ter esses dois grupos. E a análise, que é o nosso próximo dado, né? Nossa próxima etapa, eu vou analisar, eu vou observar os dados. Então eu vou falar, bom, esse grupo que recebeu o medicamento teve como eu posso falar? Fugiu a palavra, mas não sofreu tanto com os sintomas do Alzheimer, por exemplo, ok? Depois que eu analisar, eu vou falar, por exemplo, nesse caso, o medicamento realmente diminui os efeitos do Alzheimer na pessoa, eu vou concluir o que eu vi, o que eu testei, o que deu, o que não deu, tá? Duas coisas diferentes, tá? Normalmente as pessoas se confundem. Teoria e lei parecem sinônimos, mas não são sinônimos. São coisas diferentes. A teoria é o conjunto de hipóteses relacionadas e confirmadas. Essa confirmação vem do nosso experimento. Aqui, experimento e análise, tá em conjunto, tá? E a lei? A lei seria a descrição da regularidade, né, de um fenômeno, ou seja, a regularidade que ele se manifesta, beleza? A principal diferença, tá, entre teoria e lei é que a teoria ela explica os fenômenos, tá? A gente, né, um conjunto de hipóteses que explicam um fenômeno, enquanto a lei ela não explica, ok? Tanto é que a lei ela é uma coisa um pouco mais difícil de se mover, né? Se mover não, né? De se alterar, beleza? Bom, vamos fazer um esquema geral, tá? Ficou um pouco comprido já o vídeo, já tem mais de 15 minutos aí. Bom, vamos esquecer, tá? Essa parte de teoria e lei. Eu vou fazer o que eu falei, né, pra vocês da doença. Vou fazer vai aparecer na tela pra vocês, por favor, editor. Né? O que a gente vamos chamar de ciclo do método científico. Beleza? Eu vou usar o termo lei. Bom, vamos imaginar. Nós somos pesquisadores, nós estamos trabalhando em tal lugar, ok? E aí acontece o seguinte, muitas pessoas começam a morrer por coisa que ninguém sabe, não tem diagnóstico. Então a gente vai observar esse fato. A gente vai problematizar. Por que essas pessoas estão morrendo? Aonde que essas pessoas moravam e quais as suas relações entre si? Como que essas pessoas... Na verdade, o que essas pessoas sentiam? Depois disso, a gente vai pensar, bom, é uma nova doença? É uma contaminação do solo? A gente vai testar. Então, todas as pessoas que morreram por essa causa desconhecida ou pessoas que não têm um diagnóstico vão ficar no necrotério para a gente fazer uma autópsia. Né? Chegaram a óbito, a gente vai analisar elas. A partir disso, a gente experimenta, tá? A gente vai hipotetizar, a gente vai começar a experimentar, vai ver o que tem de em comum, o que são de diferentes, idades, sexo, hábitat, né, lugar que morava. A gente vai fazer, né, os dois grupos que eu já mencionei, né, na verdade eu acredito que nem caberia esses dois grupos, né, mas a gente vai realmente analisar quais as conclusões que nós chegamos e depois falar, bom, é uma doença causada por um protozoário XPY que é transmitida a partir de saliva, a partir de materiais contaminados, de água, alimentos numa forma geral, tá? Pessoal, esse é o método científico, não tem mais nada assim pra gente falar, essa é uma introdução à ciência, tá? Se você gostou do vídeo, ficou um pouquinho comprido, então espero que você assista. Deixa o like, se inscreve no canal, por favor, dá aquela moralzinha, ó, deu uma cota gravar, é trabalhoso gravar, então nós contamos com o apoio de vocês. Beleza, pessoal? Então, meu muito obrigado aqui. Não se esquece, segue a gente nas redes sociais que está aparecendo aí na tela, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!